Instalivros apresenta Como a música ficou grátis, o fim da indústria, a virada do século e o paciente zero da pirataria. Stephen Witt. Uma trama impressionante envolvendo música, crime, dinheiro e obsessão, cujos protagonistas são magnatas, pesquisadores respeitados, criminosos e adolescentes nerds fissurados em tecnologia. O jornalista Stephen Witt investigou a fundo a história secreta da pirataria de músicas na internet e nos conta como a música se tornou grátis em pouco tempo. Este livro fará com que você repense suas atitudes e hábitos quando se trata de música. Dos discos compactos à distribuição digital. No final dos anos 90 do século XX, várias empresas como Sony e Universal controlavam quase 90% do mercado de discos compactos nos Estados Unidos. As gravadoras foram organizadas na Associação da Indústria de Gravação da América, RIAA na sigla em inglês, cujos executivos poderiam ganhar $50 mil em um único dia. A RIAA tinha um público cativo disposto a pagar entre $14 e $50 por unidade. A internet ainda era um boato distante, sem muita importância para fins práticos. Os CDs eram um formato padrão para armazenamento de músicas. CD players estavam em casas e carros, mas pesquisas sobre psicoacústica, a maneira pela qual o cérebro humano processa os sons, se desenvolveram paralelamente à indústria fonográfica. A história do matemático Brandenburg. O engenheiro Karl-Heinz Brandenburg, do Instituto de Tecnologia de Mídia Digital de Fraunhofer, Alemanha, passou a maior parte de sua carreira desenvolvendo formatos de compressão de áudio. No entanto, o formato preferido dos especialistas do setor permaneceu o formato MP2, que Brandenburg e sua equipe consideravam inferiores. O MP3 pode armazenar muitas informações sem perder a qualidade. A equipe de Brandenburgo era formada pelos melhores engenheiros de áudio do país, provavelmente do mundo, mas eles não sabiam como vender suas invenções. A dificuldade em comercializar o MP3 ou cobrar pelo uso do conversor foi porque o público estava acostumado ao CD. Para vender sua invenção, Brandenburg teve que convencer a RIAA a abandonar o negócio suculento do CD e apostar em uma tecnologia experimental sem garantias. O MP3 poderia ter substituído o vinil em 1990 sem passar pelo CD, mas a RIAA não o permitiu. Após alguma discussão interna, Brandenburg propôs uma decisão executiva para promover o padrão MP3. Fraunhofer simplesmente doaria o L3ENC. Brandenburg convenceu o Instituto Fraunhofer a distribuir o software livre para converter MP3 em casa, o L3ENC. Se eles não pudessem comercializá-lo, pelo menos as pessoas poderiam encontrá-lo e espalhar a notícia. Isso permitiu criar uma massa crítica de usuários que, graças a esse programa, podiam transferir seus CDs antigos para o formato MP3 e compartilhá-los com outras pessoas, através de serviços como Napster, LimeWire e Kazaa. É fácil dizer, mas entre a criação do formato de compressão MP3 em 1988 e a adoção pela Apple como padrão para sua plataforma iTunes em 2003, Brandenburg lutou contra todas as probabilidades para aumentar sua invenção. Doug Morris, o executivo de discos. A aquisição de um CD deu ao consumidor a sensação de possuir algo palpável, mas um arquivo digital não oferece esse sentimento. Executivos de discos como Doug Morris sabiam disso. Morris era presidente da Universal e testemunhou a mudança dos discos de vinil para os primeiros CDs. Também impulsionou o sucesso em larga escala do rap. Quando o formato MP3 começou a se popularizar, muitos consumidores começaram a transferir seus CDs para MP3 através de conversores Brandenburg. As principais gravadoras tinham fábricas com milhares de trabalhadores embalando milhões de unidades de CD em todo o mundo. 90% de sua renda provinha de vendas físicas e milhões de empregos dependiam dessa produção. O MP3 colocou em risco a indústria como era conhecida até então. Em meados dos anos 90, a indústria fonográfica era um negócio crescente, com um valor aproximado de $8 bilhões.
Ignorar os perigos e benefícios potenciais da distribuição digital, legal ou ilegal, custaria a Morris e a RIAA, pela primeira vez na história, perder sua vantagem como grandes distribuidores de música gravada. Napster e a distribuição digital. A internet se tornou popular no final dos anos 90. Em alguns anos, os computadores pessoais se tornaram mais eficientes, mais rápidos e mais baratos. Isso criou um novo mercado de entretenimento disposto a flertar com a ilegalidade. Quando o Napster foi lançado em 1999, o momento era ideal. Desde a época do vinil, o contrabando de discos havia sido uma chatice que, no entanto, nunca ameaçara a estabilidade da indústria. Quando as pessoas começaram a digitalizar seus CDs e usar os serviços de compartilhamento de arquivos, a RIAA não sabia o que fazer. O Napster melhorou seu catálogo à medida que mais pessoas se juntavam. Os executivos perceberam que estavam perdendo dinheiro com a venda de discos e que as pessoas encontraram no Napster músicas que ainda não haviam lançado. Tentando combater a pirataria. Com o vazamento das músicas devido à pirataria, o grupo Universal Music tomou as seguintes medidas, mas nem sempre eficazes. Reforço da segurança. Determinadas prensas de disco foram a fonte de muitos vazamentos. Medidas de segurança foram tomadas e os infratores foram legalmente acusados, mas isso não impediu o vazamento. Funcionários como Dell Glover tinham conexão direta com hackers, além de uma complexa rede de hackers na parte inferior da Dark Web. Criar acordos. As gravadoras tentaram chegar a acordos de distribuição e regulamentação com plataformas como Napster ou LimeWire, que não prosperaram. Muitos sites que compartilhavam arquivos foram fechados, mas os torrents nunca foram totalmente regulamentados. Processar todos. Em uma decisão controversa, a RIAA processou usuários individuais em ações espetaculares da mídia, como uma medida para ensinar ao público as consequências do download ilegal de material protegido por direitos autorais. Embora os tribunais tenham considerado culpados os acusados de descarregar ilegalmente material protegido, os jurados geralmente se recusavam a punir um crime que não era percebido de má fé. Lobby. Com a existência de sites como o The Pirate Bay, que abrigava centenas de milhões de arquivos, mas cuja organização dificultava apontar a responsabilidade, a única saída da RIAA era mudar as leis. Até hoje, o debate sobre jurisdição para punir crimes de violação de direitos autorais e propriedade intelectual é uma questão difícil em qualquer acordo internacional e é promovido pela RIAA. Dell Glover, o contrabandista. No meio desse mercado estava Benny Liddell Glover, a quem seus amigos chamavam de Dell. Quando ele começou a trabalhar na linha de produção da Kings Mountain, de propriedade da Universal, ele roubou alguns discos para fazer cópias piratas. Com o tempo, ele roubou registros a pedido de um misterioso hacker chamado Kali, que operava em um canal de bate-papo por convite, Neurose Raivosa, RNS. Em troca, Dell obteve acesso a discos, filmes e praticamente qualquer material audiovisual disponível na internet através de sites secretos. O FBI acompanhou o RNS especificamente de um grupo conhecido como a Comunidade. A Dark Web, na qual a RNS operava, era o local para encontrar qualquer coisa ilegal online, desde pirataria a drogas e armas. Em 2005, o RNS divulgou 4 dos álbuns mais vendidos naquele ano. O negócio da pirataria não se deve à qualidade de suas cópias, mas à antecipação. As gravadoras distribuíram álbuns promocionais para programadores de rádio e críticos de música, e muitos deles eram subornos, mas às vezes as músicas estavam online semanas antes da distribuição dessas cópias. Às vezes, eles estavam no Napster e não nas lojas, o que arruinou campanhas de marketing. As autoridades rastrearam muitos desses vazamentos diretamente para as fábricas de embalagens de discos, como Kings Mountain, onde Dell Glover trabalhava. Pirataria. Crimes sem vítimas. Glover sempre foi um contrabandista e pirata de pequena escala, sem muitas ambições. Para esse fã de videogames e carros modificados, a invasão de discos compactos e filmes representou uma receita extra no final do mês. Embora Glover não tenha sido o único que obteve registros da fábrica Universal em Kings Mountain,
ele foi o mais eficaz de todos. O canal de bate-papo do RNS na Dark Web foi fechado em 19 de janeiro de 2007, após 20 mil vazamentos. O FBI estima que Glover foi responsável por filtrar o RNS em pelo menos 2.000 desses registros ao longo de 8 anos. Glover e outros membros do RNS foram detidos pelo FBI na Operação Fast Link. Um tribunal os acusou de conspiração para violar os direitos de propriedade intelectual. Alguns obtiveram reduções em sua sentença em troca da cooperação com as investigações. Embora a taxa de condenação fosse de 100%, a pena máxima que receberam foi de 5 anos de prisão. A reorganização da indústria. Pelo menos desde 2003, o MP3 não era mais uma novidade, mas um mercado próspero. As pessoas poderiam ou não estar cientes de que estavam cometendo um crime, mas baixaram, armazenaram e compartilharam milhares de arquivos de software de seus computadores. Segundo Steve Jobs, CEO da Apple, eles estavam apenas esperando alguém sugerir o óbvio, um MP3 player portátil. Enquanto as gravadoras discutiam o futuro da música em tribunal, surgiu na rede uma nova categoria de consumidores digitais que não apenas compartilhavam arquivos entre si, mas consideravam o modelo de negócios da indústria fonográfica inaceitável. Ironicamente, seu símbolo de independência eram os dispositivos portáteis da Apple. Os consumidores que adotaram o iPod forçaram as leis de direitos autorais para permitir que as gravadoras explorassem e se beneficiassem de brechas legais. Além disso, ele resolveu muitos problemas. Um único iPod de terceira geração tinha uma memória de 40 GB, o suficiente para armazenar até 10.000 músicas. Com o nascimento do Vivo, os videoclipes se tornaram ativos econômicos em si mesmos e, em alguns casos, entraram muito mais do que os discos que supostamente promoveram. O primeiro protótipo de um MP3 player portátil foi criado no Instituto Fraunhofer em 1994, muitos anos antes do surgimento do iPod, mas nem mesmo foi patenteado. Ninguém queria competir com o Sony Discman. Embora o executivo da gravadora, Doug Morris, fosse contra a pirataria digital, ele acabou fazendo um acordo com Steve Jobs, da Apple, para distribuir o catálogo universal em MP3 via iTunes. Quando o iTunes foi lançado em 2003, a Universal concordou em receber 70 centavos de dólar por cada MP3, o que representava apenas 1% de sua receita no ano seguinte. Resumindo, a venda de MP3 não salvaria as gravadoras da queda nas vendas. Então, Morris e a RIAA tiveram que pensar em novas maneiras de capitalizar seus artistas. A mudança inevitável. Em 2012, as vendas de música digital excederam as dos discos compactos pela primeira vez. A receita de serviços de streaming, como Beats, Google Play e Spotify, atingiram receitas de mais de $1 bilhão. A distribuição digital não apenas possuía potencial de negócios, mas era um formato capaz de lançar produções originais, produzidas para o público online. Os usuários podem ter acesso à música sem se preocupar em armazená-la. Quando artistas como Radiohead ou Lady Gaga começaram a oferecer seus materiais online, e não em CD, a 99 centavos de dólar por disco ou gratuitamente, a indústria optou por capitalizar o streaming de vídeos. A transmissão permitia o acesso ao conteúdo sem fazer cópias ilegais por meio de uma plataforma de distribuição, que poderia cobrar dos anunciantes por publicidade, além de acompanhar vídeos ao vivo e interagir com outros usuários e artistas. Doug Morris mostrou sua experiência ao propor a criação de um serviço de distribuição de vídeo digital, Vivo. Entre 2008 e 2009, Morris supervisionou a construção de um armazém de mais de 45 mil videoclipes, que incluía o catálogo da Universal e de várias empresas absorvidas por eles durante 40 anos. Em 2013, a Vivo obteve uma média de 5 bilhões de visualizações por mês e cresceu 50% ao ano. O desfecho. O legado de Morris foi conseguir que, embora as vendas de discos compactos tenham caído por causa da pirataria no MP3, os lucros da RIAA cresceram graças ao investimento em plataformas como a Vivo. Os anunciantes seriam necessariamente exibidos aos visitantes do YouTube, mas em troca eles podiam ver qualquer coisa que estivesse disponível.
Morris se aposentou em 2011, embora continue recebendo uma pensão e royalties milionários da Universal. Em outubro de 2009, Del Glover foi considerado culpado por violar direitos autorais e concordou em testemunhar contra outros membros do RNS no julgamento. Ele obteve uma redução de sua sentença de 4 meses na prisão para 3. Tudo isso em meio à pior recessão econômica da história moderna. Quais lições podemos aprender da queda do mercado fonográfico? Lição 1. Crie qualidade e valor para o consumidor. Ficamos apegados ao que gera lucro e ignoramos o ponto de vista do consumidor. Quando resistimos à tecnologia que reduz o lucro e ignoramos as inovações, podemos perder nossos clientes. É importante entender não apenas o interesse de nossos clientes, mas também sua visão de mundo. Se as pessoas se sentem exploradas, justificam suas ações de maneira vingativa, neste caso, a pirataria. Lição 2. Esteja aberto ao intercâmbio de ideias e tecnologia. As pessoas estão acostumadas a pensar em si mesmas, mas o foco nos desejos e necessidades do cliente é a melhor maneira de proteger seus negócios e ajudá-los a prosperar. Quanto mais abertos estivermos à livre troca de ideias, mais conscientes nos tornamos do desenvolvimento da tecnologia e das novas perspectivas de nossos clientes. Lição 3. Reconheça a oportunidade em todas as crises. A música é quase totalmente digital e a pirataria é um problema do passado. Os anunciantes pagam pela exposição em videoclipes produzidos anteriormente para vender álbuns. Os vídeos agora são uma fonte de música gratuita para o público. O público paga voluntariamente por streaming de qualidade e MP3 baixados. O custo de um único CD excede a maioria das assinaturas mensais de músicas, filmes, livros, software e até aulas. A indústria da música não é tão próspera como era antes, mas encontrou novas maneiras de fornecer ao consumidor o que ele quer, enquanto obtém lucro. Muitas vezes, em uma crise, sentimos o perigo e esquecemos de procurar a oportunidade. Nossa reação pode ser a negação e a evasão, como a resposta da indústria da música à pirataria. O público em geral viu a oportunidade e ignorou o perigo. A lei protegia a indústria da música, mas as pessoas não entendiam a lei. Compreender a perspectiva do cliente e reconhecer novas oportunidades facilitou mudanças que beneficiam tanto o consumidor quanto o setor. Insta Insights. A indústria da música levou muito tempo para entender como ganhar dinheiro com a música hoje. Atualmente, os músicos ganham mais com concertos ao vivo do que vendendo suas músicas. A adoção do MP3 criou serviços para compartilhar arquivos, como o Napster. Vazamentos de discos online comprometiam os lucros das gravadoras. Embora ilegais, os downloads de MP3 moldaram produtos e serviços como o iPod e o Spotify. Os novos modelos de capitalização permitiram às gravadoras continuar ganhando dinheiro sem vendas recordes. Neste livro, você aprendeu que esta incrível história nos oferece boas lições para aplicarmos em nossos negócios e, por que não, em nossas vidas. Muitos líderes e empresários ficam focados apenas nos números, ou seja, no lucro, e deixam de observar o comportamento de seus clientes. Nesta história, os donos das gravadoras não observaram que o lucro imediato se tornaria o principal motivo de sua queda. Esteja sempre atento às inovações tecnológicas, ao invés de lutar contra elas. Encontre um meio de se beneficiar, pois geralmente são tão fortes que nenhum setor pode resistir. Por fim, em todas as crises há oportunidades. Atualize-se e esteja aberto para percebê-las antes de seus concorrentes. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de A Guerra da Arte, Steven Pressfield.